RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos. No ar, Dedinho de Prosa, com Genildo Lavinsky. Oi, pessoal, tudo bem? Dedinho de Prosa de novo com vocês. Semana passada eu prometi falar sobre um episódio lá na Venezuela. Eu fui preso na Venezuela, mas foi aquela prisão rápida, sem que eu tivesse cometido qualquer tipo de crime. E eu vou contar a história desde o comecinho para você ver como é que foi. Eu trabalhava como repórter aqui em Salvador, na Rádio Clube de Salvador, repórter esportivo, e fui escalado para a cobertura de um jogo em 1981. Era fevereiro de 1981. Jogo valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Espanha. Nós estávamos prontos para a viagem. A escalação constava o meu nome e o nome de Silvio Mendes, que era o narrador. Eu era o repórter e quando a gente viajava somente em dupla, o repórter fazia também o comentário do jogo. Estava com tudo certinho, linha estabelecida, pedida a Embratel na época e tudo mais. E a gente tinha que desembarcar no Rio e correr para o consulado da Venezuela, ou a embaixada da Venezuela, para pegar o visto no passaporte. Naquela época não tinha essa história de Mercosul, não. Tinha visto, sim, para entrar na Venezuela. Resultado, quando chegamos ao Rio de Janeiro, estava com o horário esgotado para atendimento e nós voltamos para o aeroporto, a fim de voltar para Salvador. A gente não tinha visto de entrada na Venezuela, mas só que quando nós chegamos lá no balcão da Avianca, uma empresa venezuelana, a gente foi conversar com o cara lá, ele disse, não, vocês podem embarcar, são jornalistas, não tem problema nenhum, é jogo, tal. Aí eu olhei para Silvio Mendes e disse, aí, vamos? Ele disse, vamos. E estava conosco também, nesse mesmo bolo, Nilton Nogueira, que era locutor da Rádio Excelsior da Bahia. Eu e Silvio pela Rádio Clube e Nogueira pela Rádio Excelsior. Ele estava viajando sozinho, sem repórter, sem comentarista, sem ninguém. E aí nós combinamos, vamos embarcar. A Avianca embarca, então não tem problema nenhum. Aí pegamos o passaporte, sem o visto. Vamos lá, passamos na Polícia Federal, aquele procedimento normal de voo internacional, carimbou a saída e fomos embora. E a viagem até a Venezuela, Caracas, o aeroporto de Maiquetía, aeroporto internacional que fica pertinho de Caracas, durava 6 horas. A gente viajou naquele avião grandão, era um DC-8, eu lembro bem. Avião, naquela época, muito confortável, né? E lá vamos nós. Só que no meio da viagem, a gente bateu papo com a aeromoça e tal, todos venezuelanos, conversava com um, conversava com outro. E aí Silvio Mendes resolveu dizer à moça que nós não estávamos com visto e se era difícil entrar sem ser um visto. Ela disse, como? Vocês não têm visto? Eu disse, não. O avião pousou lá em Maiquetía e aí mandaram que a gente esperasse. Aguardem vocês aí e vocês descem por último pra gente resolver. Aí de repente vem de lá 3 cidadãos de paletó e gravata com um crachá empendurado no peito. Senhores, por favor, o passaporte. Aí entregamos os passaportes para eles. Eles olharam o passaporte dos 3 e aí disseram, o que estão fazendo ali? Nós dissemos, somos jornalistas e viemos transmitir o jogo. Vocês embarcaram e desembarcaram aqui no território nosso sem visto? E aí recebemos a surpresa. Ele olhou pra gente e falou, estão detidos. Quer dizer, estão detidos. Rapaz, foi uma frieza que bateu em nosso coração. A perna de Genildinho tremeu. E aí um olhou para o outro e disse, e agora? Aí descemos do avião. Eles tomaram os tickets de bagagem, passaporte nosso, e nós descemos e fomos acompanhando esses cidadãos. Passamos assim um corredor enorme no aeroporto, fomos descendo, não passamos mais no local da nossa bagagem e ficamos em uma sala fechada, trancada. Depositaram a gente, esse é o termo que eu digo, a gente, nesse local. E aí um olhou para o outro e disse, e agora? Disse, bom, agora nós estamos presos, fazer o quê? Aí ficamos lá e depois de muito tempo apareceu uma outra pessoa que não era policial e sim funcionário,
da empresa, a Avianca, e disse: nós estamos tentando um contato com a assessoria de comunicação para ver se resolve o problema de vocês. Eu disse: mas a gente está fazendo o que aqui? Eles: não, vocês estão presos pela Polícia Federal daqui. Quer dizer, eu não sei se o nome que eles chamam lá é esse, mas era essa a definição deles. E eles estão providenciando um voo de volta para vocês, para o Brasil. Vocês vão ser deportados daqui a pouco. Aí, tá bom. Ficamos lá esperando. E por volta do meio-dia, 6 horas, a gente trancadinhos lá numa sala, chegou um cidadão e se identificou como assessor de comunicação da Avianca. E esse rapaz foi a nossa salvação, porque ele assumiu um compromisso junto às autoridades locais de nos, como se ele estivesse endossando nossa presença lá. Nós tínhamos documentos de que éramos realmente funcionários da rádio, que íamos transmitir, a nossa bagagem foi localizada, eles viram que era equipamento de transmissão, e aí eles nos deram 48 horas para a gente sair do país. Olha, vocês têm 48 horas para ir embora do país. E era exatamente o tempo de que a gente precisava, né? Para vir embora para cá. Então nós saímos de lá do aeroporto já quase 1h da tarde, mas com um detalhe. Estava um documento que nós assinamos e nesse documento constava o nome do hotel onde nós deveríamos nos hospedar. A gente não poderia ir para outro lugar. Naturalmente que eles iriam nos fiscalizar nesse hotel em que eles determinaram que nós fôssemos. A gente pegou um táxi e circulou lá de Maiquetía até o centro de Caracas, longe pra caramba, tudo caro. E a gente chegou ao hotel. Era um hotel, não era de alto luxo, mas um hotel de luxo totalmente fora do padrão que a gente gostaria de ter ficado e que a gente poderia pagar, mas a gente teve que fazer o sacrifício, pagou e ficou, e domingo a gente foi transmitir o jogo. Ainda bem, o Brasil ganhou de 1-0, eu lembro bem, esse gol foi de Zico, cobrando pênalti lá dentro do estádio de Caracas, um péssimo estádio por sinal, uma péssima transmissão que nós fizemos por conta dos problemas técnicos que tivemos também. E eu saí de lá totalmente decepcionado de Caracas, na Venezuela. A gente veio embora. Depois, o segundo jogo, eu lembro até que foi em Goiânia. O Brasil deu uma goleada nessa equipe da Venezuela. Graças a Deus, arrasou 5-0. O segundo jogo nas eliminatórias da Copa de 82, né? Foi em 81 o jogo, mas o segundo jogo foi aqui no Brasil. E o Brasil goleou a Venezuela por 5-0. E eu transmiti vibrando. Toma! Olha o que é bom, tá? Então é isso. Detalhezinho pequeno, mas que valeu. E ficou na história. Não insista se você não estiver legal, porque você não vai se dar bem. Um abraço, pessoal. Semana que vem a gente volta com novas histórias nesse Dedinho de Prosa com vocês, aqui pela RCD. RCD, a sintonia perfeita para ativar os seus sentidos.